Vamos então para a pergunta de Alessandra Santos. Na verdade não é uma pergunta, ela fez uma conclusão muito interessante. Eu quero repartir com você e já quero desenvolver uma resposta com base nesta conclusão, porque é o problema da grande maioria dos irmãos evangélicos de hoje. Ou seja, creem que para sermos libertos dos nossos pecados ou da condenação, termos de ser libertos da lei. E na verdade não é isso. Eu quero mostrar para você que nós somos libertos da condenação da lei sobre nós, mas não da lei como princípio de vida. Ok? Então olha essa conclusão da Alessandra Barcelos, que interessante. Ao passo que estudamos a lei de Deus, vemos que não é nada complexo de se entender. O complexo para muitos é pôr em prática. Olha só como isso é verdadeiro. Por isso todo um alvoroço. Faltamos com a aceitação da verdadeira interpretação da palavra de Deus. Exatamente isso que ela disse. Se estudarmos a teologia da lei da forma correta, interpretando o texto com o próprio texto bíblico, vamos ver que a lei, ela não foi abolida e que o maior problema não está com a lei. O maior problema está na nossa incapacidade de guardá-la. E por sermos incapazes de guardar a lei na sua plenitude, acabamos justificando o nosso comportamento, dizendo que a cruz de Cristo aboliu a lei. Só que você precisa parar com essa interpretação. Digo a você, meu querido irmão evangélico, pelo seguinte: é muito melhor nós reconhecermos a nossa impotência diante da lei e irmos a Jesus, porque assim a nossa vida cristã terá mais significância e será mais lógica. Por que mais lógica? Por que Cristo morreria na cruz para pagar pelos meus pecados por uma lei que pode ser abolida? Não tem lógica. Ele simplesmente poderia fazer um arranjo nesta lei, mudá-la e me perdoar sem vir morrer na cruz. Então a morte de Cristo na cruz prova duas coisas: que você e eu somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos e por nossas próprias obras, e que a lei de Deus é eterna, porque ele teve que ter pago o preço pela nossa transgressão. Então, se você interpretar de forma correta esse assunto, o cristianismo vai ter mais significado e significância para você, tá? Então é muito mais honesto nós dizermos assim: Deus, eu não consigo guardar o referido mandamento, ao invés de eu justificar a minha dificuldade de guardá-lo, dizendo que a lei foi abolida, sendo que à luz de Mateus 5, 17 e 18, por exemplo, isso é impossível. Jesus disse que não é para tirar nenhum i e nenhum tio da lei. Se eu não posso tirar nenhum acento, como que eu vou tirar um mandamento inteiro? Por exemplo, o quarto mandamento, o sábado, e substituir por domingos e festas. Não tem lógica. Tá? Então o mais correto é reconhecermos que não podemos e irmos a Jesus. Ele sim pode nos perdoar e nos capacitar ao longo da vida a sermos obedientes, a ser obedientes. Isso não significa que não venhamos a errar, porque a natureza pecaminosa continua em nós. Nós somos libertos do poder do pecado quando aceitamos a Cristo, mas não da presença do pecado. Da presença do pecado só na glorificação. Então, enquanto isso, nós passamos pelo processo chamado de santificação, que é um processo que leva a vida toda, no qual Cristo vai implantando os seus princípios, o caráter dele na nossa vida. Tá? Os que argumentam contra o vigor da lei, eles deveriam aprender a ser, primeiramente, sinceros consigo mesmos, sinceros consigo mesmos. Olha, eu não consigo. E sinceros diante de Deus. Porque, lendo o que Paulo escreveu em Romanos 7, é impossível crermos, tanto na nossa capacidade de ser salvos pelas obras, é impossível de crermos também na abolição da própria lei.
né? Nesse capítulo de Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele mostra não somente a incapacidade de guardar a lei por si próprio, né? Mas também a eternidade da lei. E por quê? Porque ela foi dada pelo Criador e legislador supremo que é Deus. Então ninguém pode mudar uma lei criada por um legislador supremo que é Deus. Então eu vou resumir agora Romanos 7 para você perceber esses dois pontos que eu quero que fiquem bem na sua mente ao longo desse vídeo, que não será longo o vídeo, tá bom? Mas ao longo do vídeo você precisa ter esses dois pontos em mente. Nós somos incapazes de sermos salvos pela obediência. Ao mesmo tempo, a lei de Deus é eterna. E o problema não está nela, o problema está em nós. Então não podemos justificar nossos pecados abolindo a lei. Temos que resolver nossos pecados de outra maneira. Então vamos para Romanos 7. Vamos primeiramente aqui ler Romanos 7, 14 a 23. Este pequeno resumo que eu falei de Romanos 7, ele vai resumir mais ainda, ele vai na verdade detalhar o que eu disse aqui para você agora, até agora nesse vídeo. Tá? Então Romanos capítulo 7, vamos ler aqui, primeiramente os versos 14 a 17 e depois o 23. Aqui você vai ver que por causa da natureza corrompida que nós temos realmente dificuldades em guardar a lei, como bem disse a Alessandra Barcelos em sua conclusão. Então Romanos 7, 14 a 17 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Veja, como que algo espiritual pode ser abolido? Não. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o conflito cristão bem expresso por Paulo, não é? Ora, se faço o que prefiro, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E o verso 23... mas vejo dos meus membros outra lei, que é a lei do pecado, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, nesses versos, nós vemos que realmente, por causa da nossa natureza corrompida, temos dificuldades em guardar a lei de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo é impossível. E mesmo com a ajuda dele, por causa de nossa natureza e de nossas decisões erradas, nós pecamos do mesmo jeito. Então esse é o primeiro ponto que vemos em Romanos. Agora vamos ver Romanos 7, versos 12 e 13, para vermos que a lei de Deus não é o problema. O problema está em nós. Então não é abolindo a lei que nós vamos resolver o nosso problema. Então veja Romanos 7, versos 12 e 13. Por conseguinte, a lei é santa. Algo que é santo, sagrado, não pode ser abolido. O mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então você percebe, ele diz aqui que a lei de Deus não é o problema, porque ela é santa, justa e boa, e que ela em si mesma é boa, obviamente, mas, e também ele afirma que o bom não se tornou em morte. O problema é que o pecado que está em nós, não é? Ao entrar em contato com essa coisa boa que é a lei, nos faz perceber que nós estamos mortos sem a dignidade de termos a vida eterna. Mas o problema não é a lei. A lei ela serve como um instrumento para ressaltar o quanto eu sou pecador, a fim de que eu encontre a necessidade e a ajuda em Cristo. Então, definitivamente, em Romanos 7, 12 e 13, Paulo fala que a lei é boa, santa, justa e boa, e que ela não é o problema. O problema é o pecado que faz com que a lei que é boa mostre a minha condição pecaminosa. Então essa é uma segunda conclusão
que chegamos de Romanos 7. A terceira conclusão, vamos chegar lendo Romanos 7:21. Qual a conclusão? A lei mostra que somos pecadores como um espelho. Isso está em Romanos 3:20 também. Para nós sentirmos a necessidade de Cristo, não é? Para que Ele limpe as nossas vidas. Então veja o que diz Romanos 7:21, tá? Mas, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então você percebe? Quando nós contemplamos a lei de Deus, ou a lei do pecado que está em nós, nós percebemos na verdade que o mal reside em nós. E quando percebemos que o mal reside em nós, aprendemos o quê? Que a lei é um espelho, né? Ela não pode limpar a minha sujeira, né? Numa ilustração que o pastor Alejandro Bulhon usou várias vezes, uma ilustração excelente, tente limpar o rosto com um espelho para ver o que acontece. Você vai ficar mais sujo ainda, não é? Então você vai até o espelho, vê o quanto está sujo, e aí você sente a necessidade de Jesus na sua vida todos os dias, para Ele perdoar você dos seus pecados. Então, a lei tem esta função e ela não foi abolida. Você tem que entender que o que foi abolido da lei foi a sua função condenatória. A função de condenar o pecador, ela foi abolida na cruz. E nós vamos ver isso também. Mas a lei como princípio de vida não. Senão eu perco o espelho que mostra a minha condição para que eu possa ir a Jesus. Tá? Outra conclusão que nós podemos chegar é lendo Romanos 7:22. A nossa natureza espiritual, que está em guerra contra a nossa natureza pecaminosa, ela terá momentos em que terá prazer. Na verdade, a natureza espiritual tem prazer na lei de Deus. Tá? Portanto, o que isso indica? Que se a natureza espiritual tem prazer na lei de Deus, a lei de Deus é eterna. Do contrário, não haveria um porquê de Paulo dizer que tinha prazer na lei de Deus. Por que ter prazer na lei de Deus que foi abolida? Não tem lógica. Então olha o que diz Romanos 7:22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Depois ele fala, nos meus membros vejo outra lei, a lei do pecado, que luta contra a lei do meu interior. Tá? Então, ao lermos Romanos 7:22, você percebe que se Paulo tinha prazer na lei de Deus, com a sua natureza espiritual, nós também, com a nossa natureza espiritual, veremos a lei de Deus como algo bom, como algo justo. Mas ao mesmo tempo, vamos continuar travando uma batalha. Temos a natureza espiritual que ama a lei de Deus e temos a natureza pecaminosa que não gostaria que alguns mandamentos estivessem ali para podermos errar. Então temos essa luta, esse conflito. Mas é graças à existência da lei que nós podemos saber que somos pecadores, para recorrermos a Jesus. E os versos 23 e 24 nos mostram que a lei não tem função, de nos salvar, mas unicamente de nos conduzir a Jesus, aquele que nos salva. Tá? Então nós vimos que ela não foi abolida, que a função dela é servir como um espelho, então ela não pode ser abolida, mas também vamos ver que ela não tem a função de salvar. Então o que diz Romanos 7:23 e 24? Mas vejo que nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu não tenho como me salvar pelo que eu faço. Verso 24, desventurado ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, a lei de Deus que é boa, santa, justa e boa, mostra que eu estou condenado. E agora, o que eu faço? Vou abolir a lei? Não, olha o que diz aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu sei o que é certo, eu sei o que é o correto, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu sei o que é o correto, mas eu não consigo fazer. Então você percebe, não tem como crer na abolição da lei na nova aliança. É um absurdo, é desconsiderar, é rasgar, é picotear Romanos 7 da Bíblia. Ok?
Então, seja sincero consigo mesmo e com Deus. E pare de dizer que a lei foi abolida, tá? Se sem ela, você e eu não teríamos um espelho para vermos a nossa sujeira e Jesus poder fazer a limpeza que necessitamos. Tá? Então eu desenvolvi essa resposta aqui porque eu gostei muito da conclusão da Alessandra Barcelos. Tá? E eu creio que essa resposta vai ajudar a muitos irmãos a perceberem o erro, não é, de abolir a lei de Deus, sendo que ela dá sentido, dá lógica ao plano da salvação. Tá bom?